pessoal, mais um podcast com a Vanessa e Laércio. E, na verdade, não é com a Vanessa e Laércio, é com a Ana Cláudia, é comigo. Na verdade, o Ana me ajuda. Agora eu é que vou pedir ajuda, né? Nada, porque nossa. Eu sabatinei você, sabatinei a Vanessa, e agora é minha vez. Exatamente. E eu tô aqui pra responder. Agora é o seguinte, Ana me ajuda no podcast. Isso aí. Nós trouxemos pra ela aqui aquilo que você tem vontade de perguntar. Nós trouxemos aqui, tá aqui, ó, tudo anotado. Tudo anotado aqui, Agora, né, Vanessa? Você tem 50 perguntas, eu tenho 50. Pronto, 100 perguntas, vai ser bem Espero rápido. que sejam as mesmas. Não é não. Vamos começar. Pode começar, A primeira coisa que eu quero saber é o seguinte. Dentro da faculdade TH, quem é a Ana? Ótimo. Ótima pergunta. A Ana dentro da faculdade DH é muito semelhante com a Ana fora, tá? Então, eu sou uma pessoa humilde. Eu vim de uma família humilde, então eu tenho muito características de estar sempre próxima, independente de hierarquia, sempre próximo de todas as pessoas que trabalham aqui. Que seja da equipe de limpeza ou que seja dos diretores do ITH, todos normalmente têm um acesso, né, comigo, é claro que respeitando a hierarquia, mas é muito tranquilo esse relacionamento que eu tenho com as pessoas. Então, a Ana é uma pessoa muito focada em resultado, e isso no passado já me trouxe muitos desafios comprometedores, inclusive era aquela faca na caveira. Tive que fazer uma autoavaliação para melhorar as questões comportamentais, os feedbacks, as tratativas, né? Para melhorar como gestora. Então, aqui eu considero que eu não sou mãe de ninguém, eu não sou amiga de ninguém dentro da empresa, porque eu represento uma liderança, eu sou CEO da empresa, eu quero o bem de todos, quero que todos se desenvolvam, mas dentro dos valores e a cultura da empresa. Então, a Ana respeita muito a ética. Eu respeito muito o que diz respeito à humanização. Eu respeito muito o que diz respeito a trazer resultados, mas trazer resultados sempre com a ética em primeiro lugar. Legal. Ana, então, todo mundo sabe que você tem uma empresa que cresceu, né, muito, e a gente entende que o fator é buscar pessoas para trabalhar com a gente, porque a gente sabe que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. A gente sabe que hoje, se você tem grandes resultados, é porque você teve uma equipe, né, também de resultados junto com você nesse caminho. Quando você buscou essas pessoas, ou essas pessoas que participaram, né, da sua evolução, o que você enxergou de diferencial nessas pessoas que fizeram parte do seu caminho até aqui? Qual foi, assim, aquele fator que você olhou e falou assim, é essa pessoa que eu quero junto comigo aqui na minha caminhada para eu chegar onde eu quero chegar? Olha que essa é uma pergunta muito importante, porque trabalha muito a questão da maturidade. Quando a gente escolhe alguém para viver do lado da gente, na vida pessoal, você normalmente se envolve com uma pessoa semelhante a você, que gosta das mesmas coisas. Se a pessoa tem uma vida mais saudável, você também, então isso conecta muito bem. Quando você começa uma empresa, o que é o normal? Você contratar pessoas que tenham as mesmas afinidades que você, quase que as mesmas competências. E isso não é legal. Não. Então eu errei muito, mas muito, em trazer pessoas muito parecidas com o meu perfil comportamental, e eu precisava de habilidades completamente opostas ao que eu tinha. Então, infelizmente, mas isso faz parte de um processo de uma jornada de aprendizado, muitas pessoas acabaram se desligando, a gente promoveu para concorrência, não é porque a pessoa era ruim ou incapaz, mas muito mais porque o que eu precisava dela era completamente diferente, porque ela se comportava como eu me comportaria. Você precisava de um complemento. Eu precisava de um complemento. E aí, com isso demorou. Não vou falar que isso foi uma aprendizagem de 1 mês, 6 meses, não. Às vezes, mais de 2, 3 anos, em que eu focava muito assim, nossa, mas fulano para trabalhar comigo tem que ser rápido, ele tem que ser comunicativo, ele tem que ser dinâmico, Não. Aí tem pessoas, por exemplo, pro financeiro, que na verdade as características dele são muito mais de análise, muito mais de planejamento, e eu sou explosiva, rápida.
No acadêmico, muito organizado, muito analista, né? E com uma capacidade de visão também, que tem que ter. Então, eu entendi que, na verdade, as pessoas para estar dentro do ITH, muito mais do que eu querer contratar, né? Seria qual é a habilidade e competência que eu quero para aquele cargo. Então, a gente fez um desenho das habilidades e competências para cada um dos cargos que a gente queria contratar. Porque, na verdade, eu via muito mais quais eram essas habilidades, se elas se encaixavam dentro da vaga do que eu gostaria que essa pessoa fosse. Agora, de fato, não tem como mudar toda a essência. Não. Então, quando a gente desenha o cargo, é mais fácil da gente de realmente fazer a contratação. No ITH ainda não existe um RH definido, né? Então, eu particularmente gosto de participar dos processos seletivos. Por quê? Porque antes de contratar alguém, eu quero vender a minha história para essa pessoa. Sim. Então, todas as pessoas, independente do cargo que ela ocupa, para mim, são pessoas que são fundamentais para aquilo que elas foram contratadas. Então, de certa forma, eu tenho que conhecer a Vanessa antes de saber se ela realmente vai gostar de trabalhar aqui e se os valores dela são parecidos com os valores da empresa. Então, como eu sou uma pessoa de velocidade, normalmente eu tenho dificuldade em contratar uma pessoa que é muito lenta nas ações. Normalmente eu cobro muito velocidade e prazo, e o pessoal aqui já sabe que a Ana e prazo é sinônimo. Então, Nome é Ana, sobreprazo. Sobrenome prazo. Ana prazo. Então, os dados numéricos, né? Aquela relação de a minha meta era tanto, nós temos que cumprir essa meta. Então, tem pessoas que têm dificuldade de se organizar para cumprir metas. Então, isso para mim é um fator decisivo dela estar ou não estar aqui. Então, quando eu vou contratar, eu olho essa questão da agilidade através de algumas perguntas que são realizadas no processo de entrevista. E eu vendo a minha história, eu falo quem eu sou. Porque vai ter gente que não vai conectar com aquilo ali, não faz muito sentido. Às vezes, até durante o processo seletivo, a pessoa já fala assim, não quero trabalhar lá. Enfim, ela mesmo decide que não quer. Já identifica, né? E isso é muito bom. Porque aí, ao menos, eu corro menos risco de errar e fazer com que a pessoa perda também. A faculdade hoje, ela acaba tendo cursos presenciais, cursos à distância, cursos online, uma diversidade, né? Sim. De modelo. Quando você vai contratar, vou pegar um modelo do professor presencial, tá? Quando você vai contratar especificamente um professor, né? Como funciona? Para quem, de repente, o professor está ali acompanhando, ele quer vir trabalhar na instituição, ele tem que entregar esse currículo em algum lugar. A Ana, ela normalmente namora, entre aspas, através de uma determinada plataforma. Como é? Tá. Então, assim, não existe uma regra única para contratação. Até porque a gente está em processo de contratação sempre. Eu não abro só vagas quando eu estou na urgência de contratação. Muitas vezes a gente realiza a contratação anual e vai criando um banco de currículos onde eu possa lançar mão daquilo ali, né? Quando eu precisar contratar. Mas, normalmente é feito assim, a gente coloca no Facebook a vaga, coloca no LinkedIn a vaga disponível e as pessoas vão se interessando. Então, quando eu vejo a oportunidade de alguém que, às vezes, eu não estou contratando, mas aquela pessoa fala assim, poxa vida, olha que legal se ela vier para cá. Às vezes a gente fica namorando aquela pessoa, aquele interessado, futuro interessado, para que ele possa vir para cá. Isso aconteceu já umas 2 vezes aqui. Mas as nossas vagas, elas são divulgadas nas nossas próprias redes sociais, no LinkedIn com mais frequência, e quando isso acontece, ou até por um processo de indicação, às vezes tem alguém internamente que conhece uma pessoa muito legal, a gente sempre abre oportunidades. E a primeira coisa que eu tenho feito ultimamente é olhar um pouco para dentro. Então, às vezes, eu quero contratar alguém de fora e esqueço de olhar que tem alguém aqui que tem uma capacidade de desenvolvimento que possa assumir um outro cargo que eu estou contratando. E isso aconteceu recentemente. Então, o interno também tem a oportunidade de passar pelo processo seletivo. Legal. Então, quando eu analiso um currículo, eu analiso de pessoas que já estão na nossa base, alguém que entrou agora, alguém que eu estou namorando há muito tempo e alguém que é interno e que queira passar por esse processo seletivo. E aí, durante essa avaliação, curricularmente, é igual nós já conversamos.
É importante? Tecnicamente, sim. Mas hoje, com vários aprendizados, eu vejo que o que diz respeito a comportamento talvez tenha sido fator decisor para alguém entrar ou não. Olha que interessante. Era uma Isso. pergunta que eu ia fazer. Se você olhava mais a parte técnica ou a parte comportamental. E você já respondeu aí. Sim, muitas vezes a parte técnica eu acho assim, técnico a gente ensina, comportamento... Isso é algo que a pessoa tem que Não é? escolher, né? Então, isso faz muita diferença. E hoje a gente sabe também, né, Ana, que muitas pessoas têm grande capacidade técnica e não buscam se desenvolver para passar esse conteúdo. Você mesmo falou pra gente que hoje a maioria dos seus alunos estão no online. Você tem aluno no Brasil inteiro, aqui hoje no ITH. Então, os professores também precisam se inovar, não são só os alunos, né? E a gente sabe que hoje muitas pessoas têm essa dificuldade. O que você observa que hoje seja um diferencial para um professor para o meio digital hoje? Olha que legal. Até então, boa parte da forma de contratação de professor que viesse através das redes sociais ou por uma indicação, ou que seja do nosso banco de currículos, ou que seja agora no site que tem lá a opção Trabalhe Conosco, onde você pode colocar seu currículo, né, para ser professor nosso, era muito baseado no conhecimento técnico, porque o professor, dentro da sala de aula, ele tem que ter a capacidade técnica de passar o conteúdo, ótimo. Mas com o digital, isso não passou a ser só o ponto principal. E a titulação também, o que era muito importante até pouco tempo atrás, não que ela não seja importante, até porque eu também tenho doutorado, enfim, eu sei que essa jornada de aprendizado ela é muito boa para o profissional, mas ele não é o ponto crucial. Por quê? Porque o digital exige habilidades diferentes. Didática, ela não pode ser só no presencial, didática tem que ser em frente à câmera, essa facilidade de comunicação, uma pessoa que seja mais maleável à inovação. Que de repente um doutorado não deu a ele Exato, isso. não deu esse desenvolvimento. Então, eu tenho olhado redes sociais e a gente começou a implementar recente do professor gravar um vídeo e nos mandar. Legal. Então, se ele gravou um vídeo, ao menos a gente sabe que ele tem uma desenvoltura ou não para aquilo. Então, quando ele chegar aqui, ele pode ter o melhor currículo do mundo, mas se ele não conseguir passar Não isso... é o perfil. Não adianta. Uma coisa legal que eu acho que serve para todos aí, todos que estão nos acompanhando. Às vezes a pessoa pega e você orienta a pessoa, olha, entra no site da empresa e lá tem o Trabalho Conosco, lá tem um banco de dados, né? Um banco de oportunidades. Aí vem a pergunta, todas as oportunidades ou todos os cargos do ITH vão ser colocados ali? Não, não só. Não é que alguém, por exemplo, que queira um cargo de direção, que é um cargo que exige alta performance, e não só o que diz respeito a conteúdos técnicos, ele não possa vir através daquilo ali. Mas, para um cargo de gestão, eu acredito que tem que ter uma afinidade, né? E essa é um fator de confiança. Então, eu prefiro transformar as pessoas internas que já têm uma confiança em gestores. Nem sempre isso vai acontecer. Vai ter situações que eu vou ter que contratar externamente. A Laura, que vocês conheceram aqui, é uma pessoa, né, que veio externo. Mas teve uma conexão anterior. Como? Nós fizemos um trabalho de parceria antes, nós desenvolvemos um trabalho, um projeto, e a partir do conhecimento que nós desenvolvemos junto, eu vi que ela era uma pessoa de fácil manuseio, ela tem muito conhecimento técnico, ela tem uma boa comunicação, ela tem uma boa postura, ela tem bom senso, ela sabe Começou pela atitude, então. Começou pela atitude. Os aspectos atitudinais. E você viu que ela falou hoje pra nós que foi intencional. Foi intencional. Então, enfim, ela fez todo um trabalho de parceria e todos os gestores que vieram daqui, eles eram parceiros de alguma forma. E aí eu vi a oportunidade de trazer aquela pessoa porque eu já conheço ou porque a gente já desenvolveu um projeto junto para trabalhar na gestão. Que é um braço direito, um braço esquerdo, uma perna da gente. Então tem que ser alguém de muita confiança. Olha que legal. Três pontos que eu vi aqui muito legal que a Ana trouxe. Primeiro ponto, contrata-se por competência? Não. Contrata-se por comportamento primeiro,
veja o comportamento, ele vai ter a condição de apresentar as competências dele e pode ser que pelo comportamento ele vá embora, Exatamente. não é? O outro ponto importante é que um professor não se faz somente do currículo. O Sim. currículo, ele é importante, mas tem outros atributos. Isso. Exato. Né? Por quê? Porque o mundo digital, ele solicita isso, né? Isso. E terceiro ponto, que nem todas as vagas estão lá no site. Exatamente. As pessoas precisam entender que elas precisam se inovar. E hoje o digital, igual você falou, eu não gostava de aparecer na rede social, Sim. mas você viu a necessidade da Ana aparecer junto com a marca ITH. Isso é importante para o crescimento da marca, né? Humaniza, né? Humaniza. E fazendo tudo isso, a gente ainda erra, tá? Ainda erra. E muito. Mas é errando que se aprende, né, Ana? Se a gente não erra, a gente não aprende. Outra coisa extremamente importante que você falou de confiança, eu sempre falo muito isso. As pessoas, se você tem alguém na sua equipe que você não confia, não tem que estar na sua equipe. É. Acho que o fator confiança ele é primordial para você manter É ou igual não um relacionamento. Vem né? antes de tudo. relacionamento, antes de qualquer coisa. Se você perde a confiança, Acabou. você vai estar inseguro num relacionamento. Exato. Imagina você, CEO de uma empresa, ter que ficar vigiando se a pessoa fez Não. isso, se ela está fazendo, e aí já está pronto ou não. Então você não vai trabalhar de forma Sim. inteligente, não vai ter o resultado que você teria. Então a confiança hoje é um fator muito importante. Né? Exato. E é o que você falou, eu prefiro pessoas que eu já conheço, já confio aqui dentro, para fazer crescer aqui, né? E outra, uma oportunidade que você tá dando para essas pessoas que estão aqui internamente, né? Sim, é uma meritocracia. Não é? Né? Uma valorização. E você, Ana, vê que a empresa, não falando em nome do ITH, né? Falando em nome mesmo daquele contratante, que a empresa tenha que tratar todos iguais? Então, não é questão de tratar igual, até porque tem perfis, às vezes, no mesmo departamento, eu consigo entender que aquela pessoa, a forma de tratar ela é sempre via e-mail. Ela responde muito bem aos e-mails. Outros, se eu não sentar e falar assim, Laércio, vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar. Ela não vai andar. Ela não vai andar. E aí eu tenho outra pessoa que em departamentos diferentes, que eu mandar um WhatsApp pra ela assim, ó, faz isso pra mim, ela já resolve, já E o outro, de repente, nem e olha. outro não. Então, assim, tratar com ética como sendo um dos nossos pilares maiores, é óbvio que independente do cargo ou independente da forma como essa pessoa reage, ele sempre vai ser igual. Mas eu não tenho como tratar pessoas diferentes iguais, de Sim. forma igual. Então, eu sempre olho de que forma, por exemplo, quando eu vou conversar com um colaborador aqui, eu não mando WhatsApp. Eu vou lá, sento do lado e explico, ó, eu quero isso, quero aquilo. Já eu tenho gente que é mais resolutiva. Se mandar e-mail ou WhatsApp, eu já resolvo na hora, eu não preciso comunicar não, porque eu sou rápida, vamos lá, vamos resolver. Então, entender que mesmo no mesmo departamento ou em departamentos diferentes, as pessoas reagem aos resultados que você deseja através da forma como você desenha a jornada dela é muito importante. Vocês dois podem exercer o mesmo papel de professor, mas às vezes o Laércio, se eu mandar um e-mail para ele, porque ele é todo metódico e tudo mais, a gente vai ter mais resultados. Já a Vanessa, ela me manda áudio de 5 minutos, 10 minutos. Ela te manda podcast. Podcast. Audiobooks, É, né? Enfim. E aí, mas resolve. Enfim, então não existe. Existe, é claro, tem um processo, sempre existe o processo, mas a forma de demandar o processo pode ser diferente. Eu pergunto isso porque muitas empresas, né, eles acabam fazendo como? Ele acaba dando ali a condição ou até mesmo um bônus salarial para alguns e não dá para outros. Por quê? Porque trabalham com indicadores. Aquele entregou mais resultados, portanto ele terá mais resultados. O outro entregou menos resultados, portanto terá menos resultados. Então eles acabam enxergando que tem que ser feito dessa forma, não é? Não e são aqui iguais. tudo é por meritocracia. Todos Eu os ia até te departamentos perguntar têm sobre indicadores. isso. Você que hoje faz o trabalho com a sua equipe, é por gestão de resultados? Sim. As pessoas, elas recebem, por exemplo, salário de acordo com o que elas entregam. Então, tem departamentos que isso existe, outros não. Natural, né? Uhum. Mas, por exemplo, o que diz respeito a resultados financeiros ou na equipe comercial, tem uma comissão, tem bonificação, tem premiação. No que diz respeito ao administrativo, a gente tem o 14º salário.
que também é medida através de indicadores. Legal. Então, por exemplo, num aspecto burocrático acadêmico, eu tenho que fazer X atendimentos mês, eu tenho que responder aos requerimentos num prazo de X dias, eu tenho que emitir X certificados sem atraso. Então, a gente, de acordo com a rotina do departamento, a gente montou já os indicadores, apresentou para todos os colaboradores no mês de janeiro, lá no início. E aí a gente tem acompanhado mensalmente esses indicadores. Por quê? Porque é uma oportunidade que ele tem de receber uma bonificação, que é uma meritocracia que nós estamos dando aí no final desse ano. Então, isso é medido. Em algumas situações, a gente leva para almoçar fora. Hoje mesmo, acho que o Ulisses até comentou comigo, falou, não, vou levar as meninas para almoçar fora. Então, ele saiu Até a gente foi almoçar Nós fora. também, hoje, ué. Nós também. Isso quer dizer o Ué, quê? eu vim lá de São Paulo aqui? É o mínimo, né? Tá doido? Vamos tratar bem esse moço, Aí, né? não Vamos tratar é? bem. Comemos um bolo fit. Tudo, menina. Café, bolo, a Você equipe vê, o que dá bolo suporte. fit foi só pra vocês, viu? Ó, e quentinho. A gente não compra bolo fit aqui, não. Olha aí. Mas sabe por quê, né, Lars? Porque eu sou fit. Eu pensei pensei que na fosse Vanessa, no Laércio, motoqueiro, magrinho, Ah. sem dieta, fazendo exercício, não, então levar um bolo fit. Tá vendo? Mas Estratégico. Estratégia. É Estratégia. interessante a gente entender isso, porque muitas vezes a pessoa ela pensa assim, eu vou fazer um curso, ou eu vou me formar, me desenvolver e já logo vou entrar no mercado de trabalho. Mas é algo que ele precisa construir, né? É uma construção. Exatamente. E aqui, assim, o que eu vejo? O nosso negócio é educação. A gente transforma os profissionais para eles terem uma melhor qualidade de vida. Então, naturalmente, nós construímos dentro dos indicadores o quesito educação. Então, todos eles fazem um curso que foi previamente selecionado, né? E esse faz parte de um dos indicadores. Então, por quê? Porque eu penso na questão do desenvolvimento. Não são cursos só técnicos, são cursos, inclusive, de mais de soft skills. Legal. Então, nós adquirimos uma plataforma e essa plataforma está disponível para todos os colaboradores para realizar quantos cursos eles quiserem. Mas, no mínimo, eles fazem um por mês, que é um dos quesitos da meritocracia nossa. Como pode acontecer de algum funcionário, de repente, não fazer. Não fazer, exatamente. E aí é a questão das escolhas, né? Você tem profissionais que vão fazer, que estão ali aproveitando a oportunidade. Quando surgiu a oportunidade de uma direção, por exemplo, você vai estar de olho naquele profissional. Sim. Então, para quem está nos ouvindo aqui, né, nos assistindo, tem que entender isso. Que a gente precisa aproveitar as oportunidades, mostrar por que a gente veio no ambiente de trabalho, para quando uma outra oportunidade surgir, a gente está preparado. Imagino que aqui as pessoas também crescem dessa forma, Sim. né? Eu dou uma certa liberdade, na verdade é uma interdependência para o gestor do departamento fazer o processo seletivo dos currículos. Isso não é uma atribuição minha. Como nós não temos um recursos humanos formalizado, então o gestor do financeiro, ele vai fazer essa análise prévia do qual é o tipo de profissional que ele quer para ocupar um cargo dentro do financeiro. Isso acontece no comercial e no acadêmico. Após essa seleção, é que é apresentado para mim em números. Eu selecionei 4 pessoas, fulano apresentou. E aí, dessas 4, 5 pessoas, vem na entrevista e fica 2. Tá. E aí, eu entro nessas 2. Eu não entro nas 20 que foram Você selecionadas. participa, né, Eu do participo processo. do Isso aí, final muito do bom. processo, porque eu acho importante A que isso expertise aconteça. maior, vamos pensar assim, é daquele que está lá direto no departamento, Sim, né? sim, sim. E aí depois você vai vir, porque se você imagina, você é a cabeça do negócio. Se você for fazer parte de todo o Não, corpo, não tem não, você tem que trabalhar de uma outra forma. Sim. Que Até porque legal. se ele não tem competência técnica, ele nem chegou aqui para entrevista, né? legal. Porque tem um crivo ali importante. Que legal. Olha, viu? Muito bacana. Ana, se você pudesse, assim, deixar uma dica, talvez, para as pessoas, porque você chegou num patamar que muitas pessoas profissionalmente buscam. Quem tem um próprio negócio ou quem está atuando, assim, na sua carreira, você foi biomédica, professora por muitos anos, né? E hoje tem seu próprio negócio e cresceu. O que você considera, que você enxerga em você, que foi o seu ponto, assim, de diferencial para você chegar onde você chegou? Coragem. Coragem. Resumindo. Acho que não tem uma outra palavra mais importante do que isso, porque às vezes você tem dúvidas, medo, isso é natural, nós somos seres humanos.
mas você enfrentar o empreendedorismo, que tem todas uma incerteza, tem toda uma malha tributária gigante, que tem muitos pontos contra ao seu crescimento. E é desafiador, porque profissional da saúde também não tem um embasamento teórico e nem técnico Exato. para a administração. Sim. Então, você ter coragem de enfrentar tudo isso, São pra quem não poucos. tem coragem não chega no topo da montanha. Não mesmo. Exatamente. Quem tem medo de cair não tá lá em cima. Exatamente. Eu não tenho medo de cair. Se eu cair, eu levanto. Então, mas isso é uma característica que pode ser desenvolvida, mas Sim. não é para todos. Exato. Até porque nem todos chegam, né, num patamar Legal, assim, não é? de destaque. Então isso é muito bacana. Coragem é algo que vai Tá ficar vendo? aqui marcado. Doeu as perguntas aqui? Não Não. doeu. Eu acho que nós pegamos mais leve com ela do que ela conosco. Eu também acho, foi bem tranquilo, Não, o né? pessoal que está acompanhando a gente aí, se eles olharem todos os outros podcasts, vão ver que ela pegou muito mais pesado. Com Eu vou na certeza. ferida. Não é? Eu vou na ferida. Nós não. Não, que isso. Vocês fizeram Gente, perguntas foi excelentes aqui. Super Acho que tranquilo. Ah, vamos fazer mais um então pra gente pegar mesmo? Botar o Ulisses pra vir junto com a gente aqui. como que é Ulisses aqui, Não é? né? Não é? Não, eu queria daquele que mandou o áudio. Pô, meu, 7 dias aqui. Hã? Deixa eu colocar ele aqui que ele vai falar as verdades. É verdade. Olha, mas eu acho assim que não só ajudou quem tá nos ouvindo, mas a gente também, né, Com Laércio? A gente certeza. também empreende, a gente também busca esse crescimento, a gente também tem essa coragem, mas é sempre bom ouvir alguém que tá crescendo também. A gente cresce juntos, né, ouvindo um outro. Verdade. E E isso é é uma isso. coisa que quando você fala pra mim que eu cheguei a um patamar, eu sou tão focada no resultado que eu quero pra mim, e eu não estou falando em relação a outras pessoas ou concorrentes, que eu ainda me sinto isso aqui perto do quanto eu quero chegar. Sim. Então, se eu sirvo de inspiração, que eu fico muito feliz por isso, mas saiba que eu ainda me cobro de ser muito mais e poder inspirar muito mais e transformar muito mais profissionais do que o resultado que a gente teve até hoje. Você sabe o que Mas- acontece, Ana? Quando a gente tá dentro do... Você tá dentro do ITH, né? Muito. Quando você compra uma TV, a Vanessa comprou uma TV de 80 polegadas na casa dela. Pega essa parede praticamente inteira. Que é isso, hein? Quando você vai no cinema, se você pegar o cinema e sentar na frente da tela, você não tem a claridade, a amplitude, não é? Sim. Você precisa fazer o quê? Afastar. Afastar. O que acontece? Você não viu o seu tamanho ainda porque você tá toda É hora aqui verdade. dentro. Tudo aqui, exatamente. Quando você fica, por exemplo, nunca aconteceu com você, mas se acontecer um dia, 30 dias sem ver seus filhos, você fala, meu filho, minha Meu filha, como você Deus. cresceu. Entende? Como que você é lindo! Não é? Quando você ficar um pouco distante do ITH, aí você vai ver a amplitude. Legal. Quando a gente está dentro, né? Você está dentro você tá no cinema, na frente da tela, você fala, meu Deus, mas que tela normal. Não é? Mas você concorda também que você chegou no momento que você quer mais? Você chegou, por exemplo, virou o instituto de pós-graduação, agora eu quero uma faculdade, daqui a pouco eu quero um centro universitário. Então, assim, pessoas corajosas que empreendem nunca vai ficar numa zona de conforto. Agora realizei o meu sonho, tá tudo certo, vou pra casa descansar e deixar a Meu próximo empresa passo. funcionar. A gente já tá pensando, quando eu chegar, né, em tal lugar, eu já quero mais. Então, isso também é aquilo que você comentou, né, da gente não ficar parado. Lembra? Quando tá tudo muito tranquilo, Se tem preocupe. algo que se preocupe. Então, isso faz a gente se movimentar Todas o tempo as todo, vezes. né? Pra ter sempre mais e mais resultados. Todas as vezes. É o que você falou, né? Eu sempre fui movida a resultados. Eu queria gente assim. Então, quem é muito agitado e quer resultados pra ontem, a gente quer pessoas assim perto da gente. Sim. Só que a gente entende que chega um momento que você precisa aprender a conviver com todo tipo de perfil, que é muito difícil. Inclusive, sobre perfis, a gente estava falando sobre o DISC, né? Do comunicador, do analista, planejador, executor. Então, assim, fatalmente eu sou uma executora. Mas eu tinha um percentual do executor muito alto quando eu fiz a minha primeira autoavaliação. E aí é óbvio que a gente vai desenvolvendo outras habilidades e hoje está mais equilibrado. Ah, é? Então eu tenho uma analista. Então você já está trabalhando. Sim, uma analista muito alto já.
Eu já tenho um planejamento maior. E eu tenho o lado comunicador e o lado executor que permanece. É claro que de todos, eu acho que entre o analista, ele sempre fica um pouquinho mais baixo. O que vai acontecer é o seguinte, na hora que apertar o trem, os três caem, só fica um, que é o executor. Exatamente. Mas olha que bacana, o seu movimento dentro da empresa, porque uma época você era operacional, sim. Hoje você é CEO, hoje você consegue ser mais estratégica, e isso faz com que o seu perfil obrigatoriamente mude, né? Então, Verdade. Isso mostra também o quanto a gente pode mudar para crescer cada vez mais, né? É verdade. Ana, foi muito bacana. Muito, muito, muito. O nosso Eu tempo tá chegando ao fim. Isso. Foi ótimo. Acho que a gente aprendeu muito. A sua história sempre é muito inspiradora. Eu quero perguntar para vocês uma coisa. Sim, pode perguntar. Feedback 360. Quem é a Ana para vocês? Olha, nossa, que difícil, hein? Caramba. Pode, ó, descer. Olha que interessante. Olha, a Ana, pra mim, é uma pessoa que o que eu conheço de você, que eu enxergo, que eu acompanho o seu crescimento, é uma inspiração de empreendedorismo. E quando eu falo de empreendedorismo, não é só por conta do seu negócio. É o empreender em relação a tudo, a lidar com pessoas. Você também é mulher, é mãe, eu me inspiro nisso também. Eu me conecto com você em todo esse sentido. E eu vejo que você é muito persistente, sabe? Mesmo passando, eu sei que você deve ter seus problemas pessoais, suas dificuldades emocionais, mas eu percebo que você é uma pessoa persistente. Tipo assim, agora tá difícil, mas eu não vou parar. Eu vou descansar e vou continuar. Eu enxergo isso em você. Ah, legal. Eu vejo o seguinte, Ana, desde o primeiro momento que eu conheci você através da Vanessa, eu acredito que você seja, primeiro ponto, muito estrategista. Primeiro ponto, muita estratégia. Segundo ponto, a capacidade de gestão muito grande. E um terceiro ponto, que você não faz gestão emocionada, você faz gestão humanizada. Que aí é interessante. Por quê? Porque você não é tão... você é mais razão, você não é tão emoção. Você pode até muitas vezes levar a emoção para casa, ficar com essa emoção com você, mas você a sua estratégia, né, te leva a ter uma capacidade de gestão humanizada. Então isso é muito legal, isso é muito bacana. Eu tô falando como negócio, né, business mesmo. E você faz um BI sensacional, né? O BI assim é sensacional. Hoje se pensarmos em ITH, tem um BI não. O BI é a Ana, que eu vejo dessa forma. Ah, legal. Bom, então é isso, gente. Podcast chegou ao fim. Vou encerrar para Ana, porque ela é nossa entrevistada. Não é? Você que encerra, então. No próprio lugar dela. Olha! Absurdo, é a gente que manda aqui hoje. Tomou né? aqui a mesa. Acabou. Tomamos a Pode mesa. assumir a mesa. Pronto aí, ó. Pessoal, ó, muito obrigado. Foi ótimo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até mais.